Olá, tudo bem? Eu sou o Ismael e hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência como empreendedor. E a partir dessa fala, eu quero transmitir para vocês o conhecimento e um pouco da teoria do que significa ser empreendedor e também o que significa o empreendedorismo. Eu tenho certeza que esta conversa será um momento divisor de águas nas nossas vidas, porque eu tenho certeza que a partir do que for dito hoje, a vida de quem estiver me escutando tomará rumos muito diferentes. Se você não estivesse me escutando ou não tivesse assistido a esta apresentação, com certeza a sua vida teria sido muito interessante. Mas porque você vai assistir a esta apresentação, a esta aula, a sua vida tomará um rumo muito melhor. Tudo por causa do conceito e das ideias do empreendedorismo. Porque, em base, o que significa empreendedorismo? Empreender significa buscar fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, colocar em prática as nossas próprias ideias e os nossos próprios objetivos. É basicamente assumir o controle das nossas próprias vidas, para viver de acordo com as nossas intenções. E é sobre isso o que a gente vai conversar aqui hoje. Mas quem sou eu para falar sobre este tema com você? Eu sou o Ismael, eu tenho formação em administração de empresas, também tenho formação em finanças, neurociências e filosofia. Minha grande experiência profissional vem do setor calçadista. Eu também sou membro conselheiro do Inova Sapiranga, que fica dentro de um ecossistema de inovação chamado Fly Hub, aqui na cidade onde eu moro, que é Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Eu sou professor de inglês para negócios e também sou escritor das áreas de administração e filosofia. Só que contar isso para vocês é muito chato. As pessoas não querem saber destas informações e a gente acaba esquecendo logo depois que escutou esses dados sobre as pessoas. Então o que eu vou fazer agora é contar para você algo que tem a ver com a minha essência, com quem eu sou e com quem é o Ismael de verdade. Eu, Ismael, sou louco por chocolate. Eu sou um apaixonado por chocolate e talvez eu seja até mesmo viciado neste doce. Mas é você quem vai julgar se eu sou viciado em chocolate ou não. Isso porque eu como pelo menos uma barra de chocolate por dia, às vezes até mesmo mais. Eu acho que eu não sou viciado em chocolate, mas é você quem vai definir isso. Mas Ismael, o que é que tem a ver falar de chocolate em uma apresentação sobre empreendedorismo? Tem tudo a ver porque quando nós somos apaixonados por alguma coisa, nós podemos transformar a nossa paixão em negócio. Eu poderia, por exemplo, eu, Ismael, abrir uma fábrica de chocolate, não teria nenhum problema, já que eu gosto tanto disso. Ou, como o criador da história, a fantástica fábrica de chocolate, eu poderia escrever um livro sobre chocolate. Isso porque esta história ela é baseada no livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, que na sequência deu origem a filmes muito populares, como a versão mais antiga e a mais recente com o Johnny Depp. E como eu disse, eu poderia transformar a minha paixão por chocolate em um produto, como é o caso da empresa brasileira Trento, que há alguns anos, há mais ou menos uns 15 anos, lançou essa nova ideia, essa inovação de chocolate em rolinhos, que logo depois veio a ser copiada por grandes empresas, porque a Trento conseguiu entrar no mercado de chocolates, que é um mercado extremamente competitivo, e ela conseguiu produzir ideias e produtos extremamente interessantes. E por um preço acessível, e por um sabor, e por um design diferenciado. E que hoje é uma das grandes propulsoras da inovação e da competitividade no setor de chocolates. Para pensar o empreendedorismo ou empreender, é sempre importante nós começarmos com essa pergunta. Se eu perguntasse para vocês,
Se você pudesse resolver um problema no mundo, qual seria? Sempre que eu faço essa pergunta nas palestras em que eu participo, eu escuto geralmente respostas muito grandiosas, como por exemplo, algumas pessoas dizem: eu gostaria de resolver a fome no mundo, eu gostaria de resolver a guerra, eu gostaria de instaurar a paz no mundo, e todas essas são ideias muito válidas. Mas o empreendedor, ele é uma pessoa que ele se preocupa em resolver problemas do mundo, mas ele também se preocupa em resolver questões muito mais relacionadas com o dia a dia, com o cotidiano. Nesse sentido, uma pessoa que entra numa empresa e vê algum problema, alguma sujeira, algo fora de lugar, é um empreendedor quando essa pessoa procura ela mesma resolver aquela situação. Esse é o grande ímpeto do empreendedor, esta é a grande essência do empreendedor, enxergar problemas no mundo que não precisam apenas ser grandes problemas difíceis de resolver, mas que podem também ser situações do cotidiano. Um aluno em uma escola que entra na escola e vê uma situação indesejável, mas que vai lá e toma a atitude de buscar uma solução, já tem o espírito de empreendedor. E o empreendedor, ele pode ser um intraempreendedor, que é aquele que atua dentro das empresas, como também pode ser o empreendedor clássico, que nós estamos acostumados a pensar, que é aquela pessoa que abre o seu próprio negócio. Então existem algumas definições de empreendedor, e todas elas estão baseadas nessa pergunta: se nós pudéssemos resolver um problema no mundo, que problema nós resolveríamos? Porque quando a gente consegue identificar algumas problemáticas, nessas problemáticas estão escondidas grandes ideias, grandes inovações e grandes empreendimentos. E mais uma vez eu reforço, esses problemas podem estar relacionados com o nosso dia a dia, podem estar relacionados com a nossa cidade, podem estar relacionados com o nosso círculo de convivência. Eu reforço e insisto nessa pergunta e nessa forma de pensar para que você possa refletir com relação a situações do seu dia a dia, situações do seu entorno, que talvez estejam acontecendo e só esperando pelo olhar atento de alguém disposto a resolver esta situação. E para pensar o empreendedorismo e para compreender melhor o que isso significa, eu fiz a seguinte busca lá no Google, na plataforma, no site de pesquisas do Google. Eu coloquei etimologia da palavra empreender. Etimologia significa a origem, o significado, os sinônimos, o que realmente significa uma palavra. E lá apareceu: empreender significa tentar executar uma tarefa. A primeira definição que apareceu foi tentar executar uma tarefa. Veja só que interessante. Empreender é algo muito leve, na verdade, porque empreender não é sobre acertar, fazer a coisa certa. Não. Empreender é, acima de tudo, sobre tentar. Portanto, quando nós temos uma ideia, não é sobre fazer a ideia necessariamente dar certo em um primeiro momento, mas sim colocar em prática. Ir e tentar fazer, ir e tentar implementar, e a partir daí trabalhar na execução correta dessa palavra. E mais abaixo nós temos a definição de empreendedorismo pela visão da palavra em inglês, que significa entrepreneur. E como eu disse no começo, eu também trabalho com inglês para negócios, e daqui nós podemos extrair também um significado, pois ali diz: o termo empreendedorismo vem da palavra entrepreneur, que significa aquele que assume riscos e começa algo novo. Sim, porque o empreendedor tem esse ímpeto, essa essência de tentar as coisas, de tentar algo novo. E, obviamente, isso envolve, geralmente, na maioria das vezes, risco. E aquele risco que a gente tá mais. Aquele risco que a gente mais teme, principalmente, que é o risco financeiro. Porque sim, geralmente nós precisamos investir algum capital financeiro, de tempo e de dinheiro, para fazer os nossos empreendimentos tentarem funcionar.
E isso é um risco, e é um risco que faz com que muitas pessoas acabem não entrando nesse universo do empreendedorismo. Então, empreender, sim, é uma questão muito emocional, muito difícil, muito complexa, porque lida com as nossas emoções e nem todas as pessoas de fato têm essa característica e esse perfil empreendedor, porque o empreendedor ele precisa ser uma pessoa que consegue dormir à noite mesmo com os problemas batendo à sua porta. E lembrando que normalmente o empreendedor é uma pessoa que coloca em prática suas próprias ideias. Então não é uma pessoa com salário fixo, geralmente, não é uma pessoa com carteira assinada, na maioria das vezes, não é uma pessoa com fundo de garantia por tempo de serviço, como acontece dentro das empresas. Então todas as problemáticas, todas as questões a serem resolvidas recaem sobre o empreendedor no âmbito empresarial. E aqui nós temos mais uma definição de empreendedorismo que significa disposição. Disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Disposição é uma palavra muito interessante, porque disposição significa sair da sua posição, sair do espaço em que você ocupa, ou então sair da sua zona de conforto. As pessoas gostam muito de falar que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. O empreendedor é a pessoa que faz isso. E empreender também pode ser sair da sua zona de desconforto. Porque vamos ser sinceros, muitas vezes nós estamos em situações de vida desconfortáveis, desagradáveis. E a única forma de sair dessa situação é ter disposição, é sair desse espaço, é dar um passo em direção a algo novo. Então, basicamente, empreender é isso. Empreender é tentar. Empreender é assumir riscos. Empreender significa eu ter uma ideia e eu colocar essa ideia em prática. Ou ainda, em outras palavras, cada um de nós e todos nós temos algum ou vários talentos únicos, talentos que nós temos condições de colocar em prática e de implementar. E o empreendedor é essa pessoa que observa a si mesmo, aos seus talentos, aos seus potenciais, potenciais esses e talentos esses que às vezes não estão desenvolvidos e que só vão ser desenvolvidos e aflorados à medida que o empreendedor vai trabalhando. Então é muito possível, sim, que no início da jornada do empreendedor ele não esteja ainda preparado para o que ele realmente vai executar. E isso vai sendo então construído à medida que os passos vão sendo dados. É por isso que é natural sentir muito medo de empreender. É muito natural. O empreendedor ele sente medo, sim. Eu sinto muito medo nos meus empreendimentos. A diferença é que o empreendedor ele continua, ele vai em frente, ou por decisão ou por falta de opções, porque existe o empreendedor que empreende por falta de outras opções melhores. Simplesmente porque ele precisa sobreviver, simplesmente porque ele não tem outras opções à sua disposição. Eu gosto de 3 ideias, de 3 frases, de 3 pensamentos que sempre me conduziram nessa jornada do empreendedorismo. A primeira delas vem de Aristóteles, do filósofo, que diz lá no seu livro Ética Nicômaco a seguinte frase: o primeiro passo já é a metade do caminho. O primeiro passo já é metade do caminho. Isso porque no empreender, no colocar em prática as nossas ideias e as soluções que a gente vê para o mundo, o primeiro passo ele é o mais difícil. É mais difícil sair da inércia, mudar a inércia. É mais difícil sair do estado de parado ou do estado de estar confortável em um trabalho com carteira assinada, para arriscar fazer algo que nós sonhamos, idealizamos para o mundo. É muito difícil. É muito difícil porque, às vezes, nós temos medo, vergonha, timidez de começar algo novo, de começar algo com o receio do que as pessoas vão pensar ou dizer destas nossas ideias. E aí entra a segunda frase, que é o Just Do It, da Nike. Simplesmente faça.
É uma frase muito poderosa que eu gosto muito e na minha cabeça eu sempre penso nela da seguinte forma: quando eu vou começar alguma coisa é como se a Nike me dissesse, Ismael, sem desculpas, simplesmente faça. Ah, mas hoje eu tô cansado. Sem desculpas, simplesmente faça. Just do it. Ah, mas eu não tenho condições, eu não sei, eu não estou preparado. Simplesmente faça. Esse é um grande equívoco que algumas pessoas cometem ao pensar no empreendedorismo, que é o de achar que nós precisamos só começar quando tudo estiver perfeito. Não. Não, justamente o contrário. Nós começamos logo e o quanto antes possível, justamente para ir aprimorando de acordo com os aprendizados que vão sendo adquiridos com a experiência. Por isso, simplesmente faça. Just do it. E complementa muito bem esta frase o slogan ou o jargão do Thiago Matos, que é um empreendedor e um inovador e um futurista. E ele escreveu este livro que diz: vai lá e faz. Você está com alguma ideia? Simplesmente vai lá e faz, coloca ela em prática, não espera. Não espera pelo momento perfeito, porque não existe um momento perfeito. E sim, quando a gente tenta fazer alguma coisa, vão acontecer problemas, vão acontecer erros, vão acontecer vexames. Isso faz parte da vida de um empreendedor. Só que a pessoa que sempre espera pelo momento perfeito, ela descobre uma coisa: este momento nunca chega, este momento não existe. Eu só vou investir e começar alguma coisa quando a economia estiver bem. Bom, deixa eu dizer para vocês, a economia nunca está perfeita, ela nunca está no seu estado ideal. A gente sempre, se a gente esperar pelo momento perfeito, é muito mais provável que as coisas só tendam a piorar, a ficar mais agravadas. Por isso, vai lá e faz. E é legal porque no subtítulo deste livro está escrito Como empreender na era digital e tirar ideias do papel. E se você não tem tempo para ler todo o livro, que é um livro excelente, eu vou resumir para ele. Tudo que o Thiago Matos vai dizer nesse livro é: vai lá e faz. Ele vai o tempo inteiro tentar nos estimular e nos incentivar a tirar as nossas ideias do papel. E, gente, empreender não é só sobre grandes ideias, sobre ideias tecnológicas e grandes inovações. Não, 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 não. Inovar e empreender é especialmente, substancialmente sobre colocar em prática ideias muito simples, muito básicas. Porque lembra, o empreender está intimamente relacionado com resolver problemas do nosso entorno, do nosso cotidiano, da nossa realidade. E o que é um problema para nós pode ser um problema para outras pessoas também. Então é muito válido pensar em soluções simples e pequenas e a partir daí construir grandes soluções. A minha grande jornada como empreendedor, ela começou nesta empresa. Eu fui contratado nessa empresa com as seguintes características de contratação. Eu fui professor de inglês dentro desta instituição e quando eu fui contratado me disseram assim: olha, Ismael, nesta empresa já foram contratados 2 professores de inglês e nenhum deles ficou. E a gente está te chamando aqui porque na época eu tinha formação em administração e também tinha formação em inglês e já experiência como professor de inglês e experiência nas indústrias. Então eles me chamaram porque eles entenderam: olha, tu é o cara que consegue ver os 2 mundos e talvez tu consiga achar uma solução para nós. E quando a pessoa disse assim: olha, já foram demitidas 2 pessoas, 2 professores de inglês e você está sendo chamado agora, eu aceitei por 2 motivos. Um, porque eu pensei assim: que legal, esse é um desafio e eu gostei da ideia do desafio, me instigou ter um desafio a colocar em prática. E para mim foi interessante porque eu pensei, bom, era uma empresa de calçado e realmente não me parecia evidente que aulas de inglês dentro de uma empresa de calçado fizessem sentido. Portanto, o meu segundo pensamento foi assim: quer saber? Eu vou ser demitido daqui a 1 ano ou menos de 1 ano, porque o problema não são os professores ou eu. O problema é as características e o perfil da empresa que não combinam com a ideia de inglês dentro de uma empresa. Então eu aceitei porque eu achei que eu seria demitido. Mas junto com esse pensamento, eu também
refleti da seguinte forma: muito bem, já que eu vou ser demitido daqui a um ano, não por incompetência, mas por uma característica do negócio, então eu vou fazer o meu melhor e eu vou propor ideias revolucionárias dentro dessa empresa. Porque eu vou ser demitido, mas eu não vou ser demitido sem tentar algo realmente novo, algo realmente diferente. E foi assim que eu fui trabalhar. E o que era para ser um ano acabou se tornando 5 anos de um trabalho excelente, com resultados maravilhosos, por 4 motivos, graças a 4 personagens. Eu, primeiro, fiz o meu trabalho, fiz um trabalho excelente. Segundo, as pessoas que participaram do processo se engajaram extremamente. Terceiro, a gerência da empresa comprou essa ideia e defendeu essa ideia. E em quarto lugar, a equipe de recursos humanos, o setor de recursos humanos, foi sempre muito solícito em nos dar todo o suporte. Então isso mostra para nós que empreender também é sobre juntar pessoas dispostas a trabalhar junto com nós, angariar outras pessoas que estejam convictas e que consigam perceber valor nas nossas ideias. Então aqui nós implementamos o inglês voltado para negócios, nós esquecemos a ideia de aula de inglês convencional e nós passamos a usar o inglês para falar de negócios. Nós desenvolvemos nessa empresa, neste espaço que vocês estão vendo, podcasts em inglês para falar de negócios. Nós fazíamos aqui, além das aulas, também reuniões, especialmente reuniões de auditorias, e nós desenvolvemos neste espaço a consciência da criatividade e da inovação. E graças ao nosso trabalho aqui dentro, nós conseguimos criar diversos projetos de inovação. Nós conseguimos propor projetos de inovação a partir de aulas de inglês, que usavam o inglês para falar de negócios. Então essa foi uma revolução. E porque eu estava dentro deste ambiente de criatividade e de inovação, a minha mente estava borbulhando de ideias, só que de ideias voltadas para os meus próprios objetivos. Então, dentro desse caldeirão de pensamentos, eu criei uma ideia de marca própria, eu criei camisetas customizadas, eu criei álbuns de música, que vocês podem inclusive acompanhar aqui no YouTube. Eu criei a minha própria empresa, eu comecei a trabalhar com a ideia de um livro e eu comecei também um projeto de tênis coloridos, utilizando os restos materiais que sobravam na produção dos calçados. Então a minha mente estava borbulhando e maturando alguns projetos e alguns empreendimentos. Mas ao longo desta construção de propostas e planejamentos, eu entendi uma coisa. Eu entendi que eu teria que andar por um caminho. Eu teria que escolher um destes projetos e colocar muito esforço e muita dedicação nesse trabalho. E foi por isso que eu tentei vários destes projetos e alguns e muitos deram errado. Exatamente, deram errado e eu perdi dinheiro. E eu entendi que havia um projeto aqui dentro que tinha muito a ver com quem eu era e que eu tinha muito mais condições, muito mais talento para colocar em prática. E seguindo o jargão e o motivador do Thiago Matos, o vai lá e faz, eu decidi me tornar escritor. Eu decidi escrever a obra Judas é Amor. E foi assim que eu comecei. Esse foi, então, um dos meus empreendimentos solo e fora de uma empresa, porque tudo que eu mostrei para vocês antes tinha a ver com o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo dentro das empresas. Aqui eu começava um empreendedorismo pessoal, um empreendedorismo que tinha a ver com a essência do Ismael. E todos os dias, então, eu comecei a escrever esta obra, Judas é Amor. E eu tirava em torno de 40 minutos, 1 hora, um pouquinho mais, para escrever o livro. E todos os dias, antes de ir para o trabalho, eu sentava. Aliás, eu ia até a empresa e ficava no carro escrevendo, dentro do carro, com o meu laptop, com o meu notebook. Só que, depois de fazer isso por alguns meses, eu percebi que o meu processo criativo estava realmente funcionando e que
o tempo que eu estava dispondo para isso era muito pouco e de que eu teria que colocar muito mais energia, muito mais tempo. Na verdade, eu percebi que eu teria que transformar isso aqui não em um projeto literário, mas sim num projeto empresarial, num projeto administrativo. Eu teria que usar o meu conhecimento de empresa, de administração e transformar, escrever esse livro em um negócio, em um trabalho com 8 horas, pelo menos, de dedicação por dia, contratando outras pessoas para me ajudar. E foi aí que eu decidi, então, depois de 5 anos trabalhando nesta empresa de calçado, eu decidi pedir demissão. Não foi um processo assim tão linear, tão simples, mas em resumo, eu decidi sair da empresa para escrever esse livro. E foi muito legal porque quando eu fui até o meu gerente para falar sobre isso, a reação dele foi muito importante, porque ele disse o seguinte: Ismael, você está louco de sair aqui da empresa para escrever um livro chamado Judas é Amor? E claro que ele falou isso não para me desmotivar, mas sim para tentar entender melhor o que eu estava propondo. Mas eu estava tão convicto do que eu precisava fazer que eu disse sim. Eu quero sair da empresa. Inclusive, ele foi muito legal e esse gerente, ele me deu outras opções. Ele disse o seguinte: Ismael, se tu quiser, ao invés de sair da empresa, tu pode escolher qualquer área aqui para trabalhar, para continuar trabalhando com nós, para não precisar sair. Se o teu trabalho como professor de inglês não pode continuar, você pode escolher qualquer outra área. E isso acontece geralmente quando nós decidimos empreender. Outras opções, outras possibilidades mais seguras. Para algumas pessoas não há essa opção. A gente empreende muitas vezes por falta de opções. Mas em alguns casos, a opção do conforto, a opção do garantido está ali à disposição. E o empreendedor, ele, inclusive, tem esse espírito tão forte dentro dele de querer colocar a sua ideia em prática, ele vai mesmo tendo a opção do algo mais seguro. E eu arrisco dizer que mesmo aquela pessoa que às vezes parece não ter outras opções, mesmo que ela tivesse outras opções mais seguras, é muito provável que elas também escolheriam justamente o caminho mais desconfortável. E foi assim comigo. Eu disse, inclusive eu vou citar o nome aqui desse meu gerente, porque realmente foi uma pessoa que me apoiou muito, que tentou me ajudar muito a entender esse processo, que foi o Emerson Barbosa, uma pessoa a quem eu devo muito da minha construção, da minha carreira. E eu disse, Emerson, realmente eu vou sair, porque eu quero tentar, eu preciso tentar ver o que vai acontecer. Então eu saí da empresa com a convicção de que eu precisava construir um sistema de trabalho de 8 horas por dia. Então era isso que eu fazia todos os dias. Eu tive que trabalhar inclusive sábados e domingos pesquisando, porque era muito mais trabalho do que eu imaginei. Eu me organizei para tirar um período sabático de 6 meses e usar o valor da minha rescisão dentro desses 6 meses. Eu contratei uma editora, eu contratei uma pessoa para fazer a correção do que eu escrevia. Eu trabalhei também com um mentor que me acompanhou ao longo de todo o processo. E depois de 6 meses de muito trabalho, de muito investimento, de muitas tentativas frustradas, de erros e aprendizados, o livro Judas e Amor foi colocado no mercado. E o livro Judas e Amor acabou sendo um fracasso retumbante. Um fracasso total, gente. O meu livro, para não dizer que ele não vendeu nada, porque ele não vendeu na plataforma online, ele não vendeu em livrarias, para não dizer que ele não vendeu nada, ele vendeu entre os meus amigos. Só que na verdade, quando nós empreendemos e quando nós inovamos, é óbvio que os nossos amigos, parentes, conhecidos vão nos dar apoio. Mas para que os nossos negócios tenham sucesso, nós precisamos convencer clientes que não nos conhecem, pessoas que não nos conhecem. É essas pessoas que nós precisamos conquistar com os nossos produtos e serviços. E eu não consegui conquistar essas pessoas. Mas qual foi o meu erro? E por que o livro Judas e Amor não deu certo?
porque eu não respondi a esta pergunta. Se eu pudesse resolver um problema do mundo, qual seria? O livro Judas e Amor partiu das minhas próprias ideias, partiu da minha própria cabeça, partiu de um talento para escrever livro, e isso é importante. Como eu disse para vocês, o nosso talento, ele precisa estar ali, só que esse talento não foi conectado ao que a sociedade precisava, ou pelo menos gostaria de ter. E muita gente não entendeu a ideia de um livro chamado Judas e Amor. E esse foi um dos meus grandes erros, porque Judas e Amor, veja bem a análise de mercado que eu não havia feito. O Brasil é majoritariamente cristão. Então, só aqui, um livro sobre Judas, esse público não ia querer ler. Então, só aqui eu já perdi mais de 50% do público brasileiro. Filósofos, talvez, que seriam o meu outro público, também não estaria interessado em um livro sobre Judas e Amor. E o meu terceiro público, que são as pessoas que me conhecem das empresas por onde eu passei, não entenderam nada. Poxa, Ismael, tu sai daqui da empresa onde tu trabalha com inglês e negócios para escrever um livro sobre religião e filosofia? Ou seja, perdi um terceiro público, perdi um terceiro cliente. Tudo porque eu não fiz essa análise de mercado. Então, para corrigir esse problema, porque eu tinha identificado que o talento eu tinha, o desejo e o ímpeto, e depois desses 6 meses, eu sabia que eu tinha condições de fazer mais. Olha que interessante. Eu saí da empresa para trabalhar em um projeto por 6 meses. Mas ao concluir esse projeto, eu percebi que eu podia fazer mais. Eu percebi que eu era bom escrevendo, mas que havia faltado essa conexão com outras pessoas. E por isso eu ainda tinha dinheiro, eu fiz uma boa administração financeira do meu empreendimento. Eu decidi expandir este período sabático para 1 ano e para continuar nesse trabalho. E para isso eu fui ao mercado perguntar às pessoas o que eu poderia escrever. E eu perguntei para alguns dos meus leitores, eu perguntei para o meu mentor, perguntei para a editora, perguntei para pessoas que me conheciam. Escuta, sobre o que eu poderia escrever? E essas pessoas me deram 3 sugestões. Elas disseram o seguinte: Ismael, tu tem um conhecimento e uma experiência dentro das empresas, fale sobre negócios, fale sobre empresas, fale sobre boas práticas para profissionais dentro das empresas. As pessoas também sabiam que eu gosto e pratico a meditação. Então muitos me sugeriram, olha, fale sobre meditação, porque esse é um tema que nós gostamos muito. E a terceira sugestão foi que eu falasse não sobre religião, mas com foco em filosofia, porque eu gosto e tenho formação nessa área. E foi por isso que então, munido destas sugestões, eu parti para uma jornada, para a continuação dessa jornada, e escrevi mais 4 obras. Eu escrevi 2 obras Siga o Líder. Por que 2 obras? Porque a primeira teve um sucesso tão grande e um feedback tão importante, tão positivo das pessoas, e inclusive as pessoas perguntavam, escuta, por acaso você não tem mais algum livro ou mais algum material sobre isso? Então eu percebi aí uma brecha, e a editora também me incentivou muito a continuar nessa jornada. Essas 2 obras tiveram muita aceitação no mercado. Eu fui convidado por empresas para dar palestras, eu fui convidado por escolas também para ir falar sobre o mercado de trabalho e sobre escolha de carreiras profissionais. Com isso veio a terceira obra, que era a obra de meditação, que também teve um impacto muito, muito positivo nos leitores e uma aceitação muito grande. Só que nesse momento aconteceu um pequeno problema. Aqui eu já tinha esgotado o meu 1 ano de trabalho, o meu tempo havia se esgotado, e eu havia esgotado também os meus recursos financeiros. Eu já estava sem dinheiro. Mas o grande problema, ou a grande solução, foi que a ideia não havia acabado ainda. A ideia não havia acabado ainda. A minha grande ideia surgiu
com o livro Filosofia para Dormir. Porque ao longo desse processo todo eu fui aprendendo formas, padrões que funcionavam com os leitores. E o meu mentor e os meus mentores, eu tive 2 mentores a partir desse processo, eles sempre diziam: Ismael, você precisa escrever de um jeito mais simples, mais objetivo, livros mais curtos, mais rápidos. E os leitores também me falavam isso. Então eu fui compilando todo esse aprendizado, todo esse conhecimento. E quando eu cheguei na ideia do Filosofia para Dormir, eu sabia que eu tinha algo muito poderoso em mãos. Eu tinha uma ideia muito boa. Eu tinha testado os padrões e o meu jeito de escrever para uma forma que tinha conexão com as pessoas. Então olha que interessante o que eu fui descobrindo ao longo desse processo. Eu descobri um talento muito grande para escrever e eu moldei esse talento para se encontrar com o que as pessoas gostariam, para um problema social que precisava ser resolvido, conteúdos que as pessoas gostariam de ler. Só que eu tive que tomar essa decisão, eu tive que enfrentar esse dilema. Então, eu iria continuar nessa jornada, eu iria tentar escrever mais um livro, Filosofia para Dormir, com a consciência e a desconfiança de que esse seria o meu grande rompedor de barreiras, ou eu decidiria não investir, porque existia o risco disso dar errado, e eu não tinha mais muitos recursos financeiros, e eu também não tinha mais tempo, eu precisava voltar ao mercado do trabalho, então havia todo esse risco. Se eu investisse e desse errado, eu me colocaria numa situação muito delicada. Mas se eu não tentasse, e se eu não investisse, talvez eu estivesse abrindo mão de um grande sucesso. E a minha decisão como empreendedor, como a grande maioria dos empreendedores, que às vezes tomam decisões não as mais apropriadas, eu decidi então colocar o resto de dinheiro, a rapa de dinheiro que eu tinha no banco, nesta obra e pegar o pouco de tempo que me restava para arriscar neste trabalho. E essa foi a decisão mais acertada, talvez, da minha vida, porque graças a esta obra, Filosofia para Dormir, que teve já na primeira semana de lançamento um sucesso extraordinário. Graças a esta obra, eu fui contatado por uma editora internacional que começava suas operações no Brasil e que me procurou dizendo o seguinte: olha, Ismael, nós encontramos esta obra, Filosofia para Dormir, no mercado de livros, por estar tendo uma relevância e por estar aparecendo, e nós gostaríamos de investir nessa obra e transformar ela em audiolivro, porque o mercado hoje busca muito mais esse tipo de literatura colocada em versão de audiolivro e também e-books, e não a versão física, que era como eu trabalhava. Mas eu tive que dizer para essa editora o fato de que eu não tinha mais dinheiro e nem tempo para investir nesse tipo de projeto. E eles me disseram o seguinte: não, Ismael, você não está entendendo. Você não precisa investir nenhum centavo, nada de tempo. O que acontece é que eles iriam investir nessa obra o dinheiro necessário para transformar ela em audiolivro. E a partir disso eu pensei, e eu vi uma oportunidade, e eu propus a eles o seguinte: eu disse, olha, já que vocês gostaram do livro Filosofia para Dormir, eu tenho mais 3 obras, que são muito parecidas em perfil, em estrutura, em propósito. E eles disseram, tudo bem, nós queremos dar uma olhada nessas outras obras. E eles gostaram tanto que eles decidiram lançar os 4 livros na versão audiolivro, e investir nas 4 obras, sem que eu colocasse nenhum centavo, porque eles acreditaram nesse trabalho. E foi daí que surgiu a minha parceria com a editora Everand, que hoje disponibiliza os meus livros na versão audiolivro e e-book na plataforma Everand, a um preço muito mais acessível para as pessoas, em um formato muito mais em conexão com o que as pessoas procuram. Então, graças ao meu ímpeto empreendedor, graças ao meu tentar e errar no começo, eu consegui descobrir uma oportunidade que lá no começo não estava disponível, não era nem imaginável. Se alguém me dissesse no começo da jornada, com
Judas é Amor, que um dia eu teria uma parceria com a Everand, eu não teria nem acreditado. E essa parceria foi tão forte, o sucesso dos livros foi tão grande, que o nosso livro de meditação, autodomínio, meditação e influência, inclusive foi traduzido para o espanhol, dada a sua busca, dado o interesse que as pessoas demonstraram por este trabalho. Portanto, esta é a grande jornada do empreendedorismo. Não é uma jornada de certezas, não é uma jornada de que nós sabemos o que vai acontecer lá no final. É uma jornada em que nós começamos, em que o primeiro passo é maior do que todos os outros, em que o primeiro passo já é a metade da jornada, porque ele é o mais difícil. E é normal não conseguir entender quais são os próximos passos. E por isso que eu digo, não adianta esperar pelo momento ideal. Nós precisamos começar e a partir daí entender quais são as próximas possibilidades. E alguns de vocês poderiam dizer assim: ah, Ismael, mas para ti é fácil, porque tu vem de uma família com dinheiro, tu vem com uma família com possibilidades, tu é uma pessoa privilegiada. Hoje se fala muito sobre privilégios, mas isso não é verdade. A verdade é que eu sempre estudei em escolas públicas. Está aqui uma foto da escola onde eu estudei. No meu ensino fundamental, ensino médio, eu também fiz em escola pública. Na universidade, na graduação em administração, eu fui bolsista. Eu não tinha condições de pagar pelo meu curso. No mestrado, eu também fiz mestrado em administração. Eu também fui bolsista. Eu tive 70% do valor do curso pago, porque eu não tinha condições. Para fazer o mestrado, eu tive que vender a minha casa, gente, para conseguir ter dinheiro para colocar no mestrado. Eu tive que vender a casa para conseguir comprar um uninho usado para poder ir para a faculdade e para conseguir pagar as mensalidades. Então nunca foi fácil para mim. Meus pais, meu pai e minha mãe, pessoas humildes. Meu pai pedreiro, minha mãe doméstica, faxineira, cozinheira, dessas mulheres que trabalham na casa de outras pessoas, limpando, cozinhando. Então eu venho de uma família muito humilde. E com o tempo e com esses empreendimentos, a gente começa a ganhar um pouco de dinheiro. Eu comecei a ganhar um dinheiro, reconhecimento, oportunidades. E aí me surgiu a convicção e a ideia de retribuir aos meus pais o que eles haviam feito por mim. Só que quando eu fui tentar retribuir aos meus pais, eu entendi uma coisa. A gente nunca consegue retribuir ao que os nossos pais fizeram por nós, porque a verdade é que sim, eu fui uma pessoa privilegiada na minha vida. Não por dinheiro, não pelo que há de melhor em situação econômica, mas por uma família que sempre me apoiou muito, por amigos que sempre me apoiaram muito. Então eu decidi retribuir a eles, mas eu percebi que não ia ter como. Porque a gente nunca consegue, vocês que me escutam, vocês vão entender isso. A gente nunca consegue retribuir ao que os nossos pais fizeram por nós, porque eles nos deram a vida, eles nos deram a educação, eles nos deram o amor incondicional. Não existe nada que retribua ao amor incondicional. Mas tudo bem, eu entendi isso e eu pensei, não, mas mesmo assim eu quero retribuir de alguma forma. Por isso eu retornei a essa escola, onde eu estudei no ensino fundamental para fazer alguns projetos com eles. E eu pensei, quer saber, chegou a hora de retribuir as minhas professoras, a escola que foi fundamental na minha formação. Foi uma escola muito humilde, mas uma escola com professores muito capacitados. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri mais uma coisa. Eu descobri que eu não ia conseguir retribuir aos meus professores ou à escola, porque mais uma vez os nossos professores são as pessoas que mais acreditam em nós e que também dedicam a nós o amor incondicional. E não existe nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para retribuir esta entrega, este presente. Claro que eu pude retribuir pelo menos com o trabalho que eu fiz ali, com as palestras, com os eventos, mas não na mesma altura de tudo o que eu havia recebido. E foi por isso que eu decidi, na verdade, empreender. E foi por isso que eu decidi colocar em prática os meus talentos por meio de produtos, serviços, aulas, livros, palestras, atuações junto a empresas, para retribuir para essas outras pessoas, pessoas que não me conhecem, pessoas que possam estar precisando dos meus serviços, dos meus trabalhos.
colocando em prática os meus talentos, as minhas habilidades, que são muito simples, que são muito básicas, que precisam ser melhoradas. E eu vou melhorando os meus talentos e as minhas habilidades à medida que eu vou colocando em prática os meus empreendimentos e os meus negócios e as minhas ideias, em conjunto com as pessoas que são os meus clientes. E eu gosto muito dessa frase, e eu quero perguntar para você se você reconhece de onde ela vem. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa é uma compreensão que nós empreendedores temos. Cada um de nós, todos nós temos habilidades. Mas o empreendedor é aquele que vai colocar em prática os seus poderes, as suas habilidades, os seus dons. Essa frase vem do filme O Homem-Aranha, dita pelo Tio Ben ao Peter Parker. Mas eu gosto ainda mais de todo o contexto que leva para essa grande frase, do que o Tio Ben diz nessa conversa com o Peter Parker. Ele diz o seguinte: são nestes momentos que a gente se torna quem a gente vai ser para o resto das nossas vidas. Cuidado com quem você decidirá se tornar. E foi por isso que eu disse que esta nossa conversa seria um divisor de águas. Porque se não fosse por esta conversa, como eu disse na abertura desta apresentação, a sua vida seria com certeza muito boa. Mas graças a este nosso momento juntos, a partir de agora, nós temos uma decisão a tomar. Nós podemos decidir colocar em prática os nossos talentos, dons e empreender dentro de uma empresa ou fora de uma empresa, colocar em prática as nossas ideias, as nossas compreensões, as nossas observações e percepções dos problemas que estão esperando por pessoas dispostas a resolvê-los. Esta é a grande decisão, este é o grande momento de agir ou não com base naquilo que nós percebemos que precisa ser mudado no mundo. E esta é a grande interrogação do empreendedor. E esta é a grande conclusão que eu trago para nós. Com os talentos vêm grandes oportunidades. Mas para isso, basta empreender. Just do it. Muito obrigado pela sua atenção, por ficar comigo aqui nesta aula, por este tempo. Eu sou o Ismael. Eu vou deixar aqui no link, na descrição deste vídeo, os links para os meus livros, para os audiolivros, para alguns sites e para algumas ideias que possam interessar a você. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.